Você conhece o termo mundo bunny? Se o mundo muda, por que você não pode mudar também? Como você pode buscar o autoconhecimento e mudar a sua percepção da vida? Se até Thor, o deus nórdico, está buscando o autoconhecimento no filme Thor, Amor e Trovão, por que você vai ficar aí paradão? Eu sou Priscila Paiva e esse é o Conexões, Conectando Saberes. Hoje, falando sobre o tema autoconhecimento. Vamos refletir hoje sobre autoconhecimento, esse termo, esse assunto que é amplo, então nós não vamos explorar numa live só e é algo para toda a vida, né? Boa noite, Jones. É algo para toda a vida, então com certeza nós vamos explorar esse assunto em próximas lives, mas hoje eu quero fazer uma introdução e conversar com vocês sobre o que nós podemos fazer para mudar desde já, observar nossas atitudes e pensamentos e nos transformarmos. E assim nos adaptarmos melhor, né, no mundo atual, esse mundo tão louco, né? Quem é que não está achando que o mundo está realmente meio louco, né? Tudo mudando o tempo todo, tudo muito rápido. Hoje eu fiz um post ainda há pouco falando sobre o mundo bunny com uma breve explicação. Depois eu vou preencher um pouquinho mais lá, porque foi corrido a respeito disso. Deixei para comentar aqui na live. Mas nós hoje vamos abordar, para que vocês possam compreender, né? O mundo dos negócios, as relações interpessoais, porque o autoconhecimento, ele é algo, talvez se você ainda ignora a importância disso, né? Vai melhorar as nossas relações interpessoais, ou seja, as relações entre familiares, amigos, as relações afetivas, as relações de trabalho. No mundo dos negócios também vai nos ajudar, se a gente souber perceber alguns padrões de comportamento e onde nós devemos melhorar ou mudar. E também na forma, por exemplo, como nós vamos nos vestir, principalmente no caso das mulheres, mas os homens também, né? Nós nos conhecendo, sabendo o que fica melhor na gente, tudo isso também faz parte de comunicação. É por isso que eu gosto de explorar esses temas. Boa noite, Nando. Então nós vamos falar sobre essas mudanças e, além disso, do que já foi citado, o mundo dos negócios, as relações interpessoais, para o nosso vestir, para o viver bem, também dentro da religião, seja qual for a sua religião. Boa noite, Rainer. Então, seja qual for a religião que você escolhe, né, que você se identifica, eu tenho certeza que ela diz que você deve ser uma pessoa melhor. Como que você vai ser uma pessoa melhor se você não se conhece, se você não sabe onde precisa mudar, né? Não basta, eu costumo dizer, né, não basta a gente só ficar se dedicando à leitura, gastando tanto tempo, se a gente não está com vontade, disposto a mudar alguma coisa. É claro que tudo, né, cada um com seus limites, tudo a gente não consegue ainda, né, se transformar, principalmente para os cristãos, naquele modelo e guia que a gente tem, que é Jesus, mas nós devemos nos esforçar e para isso a gente precisa saber onde a gente está errando, onde a gente ainda erra. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, começando com essa questão. Boa noite, Rosângela. Vou repetir aqui para vocês, né? Já que entraram outras pessoas. Nós vamos começar falando sobre o mundo bunny, o que é, né? Então, assim, numa visão material versus espiritual, que é a intenção aqui do Conexões, né? Que é desse nosso encontro, é conectar o material com o espiritual. Então, para muitas pessoas, né, independente da religião, todos sabem, é claro que eu sou espírita, mas a intenção aqui não é ser uma live espírita. Tem várias outras correntes aí filosóficas que também acreditam numa transformação planetária, né, numa transição. E tem outros grupos que não acreditam em si numa transformação, mas também percebem que alguma coisa está acontecendo, né? Tem alguma coisa aí. Cada um com o seu conhecimento, a gente pode conectar esses saberes e entender que a gente está no mesmo barco no sentido do plano material. E o que no plano material estão falando a respeito desse mundo atual? Então nós temos o conceito de mundo VUCA, e eu vou ler aqui para vocês um pouco a respeito sobre isso. Gente, a conexão tá legal, o áudio tá legal, porque eu acabei não perguntando no início, às vezes não chega a parar aqui para mim, mas eu fico com a sensação de que de repente a conexão tá ruim, mas vamos lá, né? Então, não sei, vocês já ouviram falar nesse termo que eu postei ainda há pouco, o termo mundo bunny? Até pouco tempo tinha o termo mundo VUCA, e é um termo assim mais do mundo dos negócios, né? A gente tem aqui, a bunny é uma sigla em inglês que define a dinâmica do mundo atual. Então, em português vai significar frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Essa é a definição do mundo atual, independente de onde você esteja.
Obrigada, Nando, pelo feedback. Essa foi uma denominação dada em 2018 pelo antropólogo Jamais Cássio. Ele prevendo aí umas mudanças, né, de acordo... Eu entendo aqui, dando meu pitaco, que é aquela questão, né, quando você conhece o passado, você consegue, de certa forma, prever o futuro. Então aqui a gente tem como fonte uma matéria que chama ele de futurista. Ele já observava severas mudanças ao redor do planeta. Destacando que eu estou falando de um antropólogo, né, não estou falando de uma pessoa espiritualista. Então, como é importante aí para a gente, né, conectar o material com o espiritual. No entanto, esse conceito ele foi intensificado agora, né, nesse período da pandemia, com todas essas questões aí que a gente tem observado e tem vivenciado, né, essa realidade. Então, o mundo Bunny passou a ser uma evolução natural do mundo VUCA, que é outra expressão, outra denominação para o mundo até há pouco tempo, que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse conceito ele foi criado nos anos 80 durante a Guerra Fria. Então tem toda uma história que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai demorar a entrar no nosso objetivo mesmo, né? Então tem a sigla VUCA, que denominava, né? Foi inicialmente desenvolvida pelo exército americano e ela vinha designando, né, toda essa mudança, essas transformações aí com o desenvolvimento da tecnologia, essa instabilidade. E agora, no momento, a gente tem esse termo BUNNY, que foi criado em 2018, e com essas mudanças sociais, que até no outro dia eu comentei, né, nos stories, a questão, por exemplo, do home office, todas as mudanças que estão sendo aí, né, tem algumas que são negativas, outras são positivas, mas essas transformações, né, essa adaptação que a gente está sendo obrigado a se adaptar a tudo isso que está acontecendo, está tudo muito assim, né, vai continuar, tem empresas que estão... continuam no home office, outras estão testando híbrido, tem toda uma questão das profissões, por exemplo, né? O último curso que eu fiz falava sobre isso, que muitas das profissões que existem nesse momento, elas não vão existir daqui a 15 anos, por exemplo, de repente até menos tempo. Então, a gente precisa estar preparado, dependendo da sua área, né? Isso pode mudar, então a gente precisa estar preparado para se capacitar, se atualizar o tempo todo, não ficar desesperado, né? Tá sempre aberto para todas essas possibilidades. Então, a pandemia acelerou mais essa transformação digital e trouxe essas mudanças necessárias. E aí, pincelando para vocês sobre o mundo Bunny, né? Que é uma sigla em inglês, então eu não vou gastar aqui o meu inglês, que eu nem tenho com vocês. Mas aí vamos para os significados em português. Frágil. Então, com as mudanças ocorridas em relação ao vírus, nós percebemos que nós somos frágeis, né? O mundo é frágil, nós somos. Aquela questão toda que a gente sempre fala, de você ficar desesperado porque era um vírus, algo é ainda, né, gente? Algo invisível, que você não tem controle, né? E que naquele momento, a princípio, a gente não sabia, não tinha nenhum recurso para lidar com ele. Então, se achávamos que estávamos no controle das coisas, e muitas pessoas acham que tem controle, é por isso também que acaba gerando muita ansiedade, embora a ansiedade seja algo natural, o problema é quando ela se descontrola, né? Mas muitas pessoas acabam desenvolvendo tanta ansiedade porque quer ter o controle de tudo, e nós não temos o controle de tudo. Então, nós pensávamos, né, diz ele aqui, que tínhamos o controle das coisas e, de repente, nos deparamos com a incerteza do amanhã, né? Pessoas tiveram que se adaptar com muita rapidez para questões como essa do home office e outras mais, né? E algumas acabaram, claro, tendo alguns problemas financeiros, principalmente por conta disso. A economia mudou rapidamente, o mercado também está se transformando, né? Então, tudo isso mostra para a gente que o mundo é frágil. E isso tudo gerou mais ansiedade do que a gente já vinha tendo, né? O luto, o medo de perder o outro, o medo da própria morte. Enfim, esse medo de que, poxa, hoje as coisas estão desse jeito e amanhã como estarão, né? E toda essa urgência que hoje em dia a gente tem a urgência de resposta, né? De decisão. As pessoas querem logo que você decida, que você resolva algo, e você está resolvendo algo e já está acontecendo outra coisa, e as notícias ruins, tudo isso tem gerado muita ansiedade. E mais para frente a gente vai entender um pouquinho como funciona o nosso cérebro e vai ver por que a gente acaba também ficando bastante cansado, né? Existe um cansaço mental e toda essa ansiedade porque a gente está o tempo todo com essas informações, né? Muito mais informações do que a gente tinha há algumas décadas. Esse cenário social reflete diretamente
no mundo dos negócios. É necessário que hajam atitudes mais rápidas e que as companhias saibam aproveitar as oportunidades que podem aparecer. O mundo também está não linear, os eventos parecem desconectados e desproporcionais. As empresas precisam ter facilidade de adaptação para que façam parte dessa realidade, com uma estrutura bem definida e padronizada. No entanto, grandes planejamentos para o futuro podem não fazer mais sentido num cenário constante de mudanças. Isso quer dizer o quê? Que o que se planeja hoje pode ser completamente diferente daqui a alguns anos, né? Já que tudo está mudando. Incompreensível, na era da informação as pessoas buscam resposta para tudo, né? A gente tem o Google, tem o YouTube que a gente joga os assuntos e a gente aprende qualquer coisa, né? Então, essa incompreensão é gerada quando há uma ausência de sentido nessas respostas e quando a complexidade excede a capacidade de entendimento das situações. Porque tem coisas que realmente a gente ainda não está no nível para entender, tem coisas que levam um tempo para que a gente possa entender. E aí, a gente tem essa necessidade de ter as respostas, somos humanos, mas muitas vezes não conseguimos. Isso faz com que a gente ache que o mundo é incompreensível, que ele não faz sentido. E como se adaptar, né, a todas essas mudanças? É necessário, como eu falei já no início da live, que a gente se conheça. Como é que eu vou mudar na minha área, na minha profissão, seja qual for a minha profissão? Como é que eu vou me tornar uma profissional melhor? Como eu vou, de repente, mudar de área se eu não estiver aberta, né, para essas mudanças, se eu não souber onde eu sou boa, onde eu ainda preciso melhorar? Né, onde eu devo, qual o caminho que eu devo seguir, porque cada um de nós tem facilidade para algumas coisas, tem uma personalidade diferente, né? Então nós precisamos nos conhecer para podermos nos adaptar melhor nesse mundo em constante transformação, para a gente poder viver bem e não pirar, né? Tá difícil. Quem é que tá achando que tá fácil? Ninguém, né? A gente só que uns conseguem levar de uma maneira melhor do que outros. Então, nós estamos aí perdidos no meio de tantas mudanças, de tantas incertezas, e nós precisamos gerenciar tudo isso, gerenciar o nosso tempo, gerenciar as nossas emoções. É por isso que eu quero falar um pouco com vocês, agora entrando mais especificamente no tema autoconhecimento, sobre inteligência emocional. Isso também é muito importante, porque se a gente está o tempo todo, né, tentando lidar com pessoas, né? Com pessoas de todas as áreas, são mensagens, é rede social, são notícias, muitas vezes negativas, são as questões do trabalho. E todo esse mundo, né? Esse mundo bunny, a gente precisa gerenciar as nossas emoções. A Pauline, olha a Pauline, que orgulho, ela tá na minha live também, né? A Pauline, que é uma das primeiras pessoas que me ajudou a me capacitar para eu estar aqui onde eu tô. Pauline aí, não esqueça, hein, Pauline? Não esqueça de você. Equilibrar, então, as áreas da vida para que a gente possa ter uma vida plena. E aí, eu especificamente lembro da Pauline lá, se eu não me engano, né? Com a Roda da Vida, falando sobre todas as áreas da vida. Eu gosto de citar isso até nas minhas palestras espíritas, porque eu acredito nisso, né? Claro que a gente não vai conseguir o tempo todo dar conta de todas as áreas da vida, mas nós precisamos, pelo menos, buscar, né? Eu tô aqui um período dando conta dessas áreas, olhar para outra, será que eu tô negligenciando alguma coisa aqui? O que eu posso fazer para melhorar? Porque não adianta também, né? Você se dedicar completamente por anos para o trabalho, é aquela velha história. Você passa anos trabalhando demais e não cuidando da família, até que chega um momento em que, de repente, a família precisou de você e aí seu relacionamento não deu certo, né? Porque você não dedicou nenhum tempo ali naquele período, ou o filho também que cresce insatisfeito porque teve aí a ausência do pai ou da mãe, enfim. A gente precisa administrar, embora em alguns momentos a gente tenha que concentrar mais atenção, mais foco em algumas áreas da vida e a gente nunca vai estar 100% com tudo, né? Mas para que a gente possa fazer isso, o ideal, né? É buscar gerenciar o nosso tempo, né, se planejar, e a gente pode falar sobre isso em outra live, mas também gerenciar as nossas emoções. E para tudo isso que a gente está falando, autoconhecimento. A falta de autoconhecimento pode trazer consequências como baixa autoestima, insegurança na relação com os outros, que às vezes a pessoa fica achando que, por exemplo, a pessoa não te respondeu um bom dia, ou não... viu a sua mensagem no WhatsApp, mas não te respondeu logo, e aí você fica com aquela insegurança achando que é algo pessoal, mas na verdade é a pessoa que está ocupada.
É claro, há exceções, né, gente? Mas eu tô falando de uma maneira geral, a gente não achar que a princípio tudo é com a gente. Tudo é por nossa causa, porque a gente fez algo. Então, o sentimento de inferioridade que entra nessa mesma questão, né, da gente estar sempre achando que a pessoa tá, por exemplo, não me procurou mais, ou tá com a cara feia, é por minha causa, tá com raiva de mim. Às vezes o problema é lá da pessoa, ela tá precisando até desabafar e você tá achando que é com você, né? Então, tem a dependência da validação do outro também para se sentir confiante, isso é muito importante, né? E é normal também, a gente precisa, às vezes, da validação do outro, de alguém falar pra gente que a gente tá fazendo bem. Aí a Pauline, muito obrigada, né? Alguém que a gente admira, que a gente confia, ou que só tá acompanhando o nosso trabalho, ou nas relações mesmo pessoais, que chegue e fale pra gente. E quem não gosta de uma palavra, né, de gentileza, de um apoio? Mas é importante que a gente também tenha essa confiança pessoal, porque nem sempre a gente vai ter ali alguém, né, falando, tá certo, tá bom. É importante, até mesmo depois das lives eu sempre pergunto a algumas pessoas, o que você achou? Falei rápido demais? Deu para entender? Passei o conhecimento de uma maneira, né, ok, porque às vezes a gente sabe algo e tem a dificuldade de compartilhar, de explicar. Então eu tô sempre perguntando aí para algumas pessoas. Mas a gente precisa ter essa confiança. A falta de autoconhecimento também pode trazer culpa, autopunição, falta de empatia consigo mesmo. A gente não pode esquecer, né, daquela máxima lá, amar o próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos nos amar, nós precisamos nos acolher, ter empatia conosco, porque a gente fala muito da empatia com o outro, né? Empatia, você se colocar no lugar do outro, você perdoar o outro, amar o outro, mas e a gente? Né? Muitas vezes nós deixamos a gente para depois, né? A gente vai cuidando do outro e não se cuida, a gente desculpa o que o outro fez, mas não desculpa o que a gente fez, a gente fica remoendo por muito tempo, não se perdoa. E aí criam situações que nós vamos ver daqui a pouquinho que podem gerar bloqueios na nossa vida, né? E as vantagens de ter uma inteligência emocional equilibrada. Melhora como você lida com situações de crise, pressão e estresse. Melhora a sua capacidade de adaptação e a autoconfiança. Principalmente adaptação, como a gente está falando aqui, né? Num mundo tão de mudanças constantes assim que a gente tá passando, se você não se conhece, você não vai saber até onde é o seu limite, o que você consegue ou não lidar, né? Não vai confiar no seu potencial, na maneira como você pode lidar com aquilo, com a sua capacidade. E nós podemos buscar esse autoconhecimento de diversas formas, né? Se vocês têm aí alguma maneira de buscar essa análise, já pode compartilhar comigo, né? De que maneira que vocês fazem isso. Outro dia eu fiz a enquete no início da semana, perguntando se as pessoas têm esse hábito de repensar atitudes, comportamentos, né, opiniões. E todo mundo lá que votou na enquete, não sei como é que finalizou, que eu acabei não vendo, a maioria, já estavam em 30 lá, tudo votou que sim. E realmente a maioria sempre acaba repensando. Só que às vezes isso é inconsciente. A gente até fala assim, eu sempre penso se eu devo fazer isso ou não. Mas tem outras milhares de coisas que nós não pensamos, né? Porque dizem aí, né, os cientistas, que nós temos 5% do consciente e 95% inconsciente, né? As nossas atitudes, as nossas palavras, até mesmo para poupar energia, nosso cérebro. E aí, às vezes, a gente toma decisões, fala coisas baseadas no nosso passado, naquele registro que a gente tem aí na nossa memória. Então, como que a gente pode mudar, né? A partir do momento que a gente conhece, que a gente sabe, né, o que a gente está fazendo, que a gente toma consciência desses padrões que a gente está tendo na vida, né? De repente, da maneira como a gente reage a alguma coisa, da maneira como a gente fala, como a gente se comporta em determinadas situações, a gente precisa mudar. A partir do momento que você vê necessidade de mudar, né? Se você tá fazendo tudo certo, tá ótimo. Agora, geralmente isso acontece, e aí se vocês quiserem também dar opinião, quando alguma coisa tá dando muito errado na nossa vida. E aí, quando tá dando bem errado, tá assim um letreiro, um outdoor, falando assim, olha, você precisa resolver isso. É aquela velha história de que quando a gente passa principalmente pelas mesmas situações, é porque a gente precisa aprender uma lição, a gente precisa se transformar, né? O que eu tô fazendo de errado nisso? Aí é que entra, né?
Mas existem também outras questões do dia a dia que não são tão nítidas assim. E até quando são, às vezes a gente se acomoda e fica deixando esse aprendizado para depois. Porque mudar dá trabalho. Mudar dá muito trabalho, não é não? Então, o que acontece? Os fatos que nos acontecem geram em nós emoções, às quais atribuímos significado. Né? Aí você vai ver aí os anos que tu tem na vida. Aí a tua bagagem, né? Essa tua jornada. E vai analisar, que geralmente você está passando hoje por uma situação que você já passou na vida várias vezes. E aí como que você reagiu, né? Quando aconteceu pela primeira vez, o teu cérebro fez lá as conexões, ele tomou uma decisão, deu uma resposta, ele teve um tipo de comportamento. E se você não tomar cuidado, você vai agir sempre da mesma forma. Porque os fatos que nos acontecem geram em nós emoções, às quais atribuímos um significado. Isso é guardado em nosso repertório e gera, por sua vez, crenças sobre nós e o nosso mundo. Então vai acontecendo assim, de maneira que, como a gente não vai o tempo todo pensar em tudo, tem algumas decisões que são automáticas no nosso cérebro, e aí ele vai buscar lá, né? Eu já passei por isso, questão assim, bem rápida, né? Costumo falar, se o nosso celular está cada vez mais rápido, o nosso computador, imagina o nosso cérebro, essa máquina que maravilhosa, feita pelo poderoso, né? Então, quando acontecem essas conexões muito rápidas lá dos nossos neurônios, eles vão buscando, né? O nosso cérebro busca como situações parecidas e como nós agimos naquela. E assim, nossas crenças nos levam a decisões e estas ações ou atitudes. Estas ações ou atitudes, né? As nossas crenças, é por isso que tem muita gente falando aí, coach e tudo mais, falando sobre crenças limitantes. É nesse sentido de que você... E realmente, como o nome fala, né? Porque às vezes, eu não sei se vocês são assim, às vezes a gente ouve tanto um termo que a gente nem para prestar atenção, né? No significado daquilo. Crenças limitantes por isso. Você acredita em algo, só que aquilo te limita. É aquela velha história do, eu não sei fazer isso e não vou aprender. Não, às vezes se você se esforçar, se você se dedicar, você vai aprender. Ou eu não sou capaz de perdoar, não consigo perdoar aquela pessoa. Eu não sou boa. Vamos trazer aqui para, né, um assunto aqui do perfil, comunicação. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento para falar, para abrir live, para falar bem. Ok, algumas pessoas têm mais facilidade, outras não. Mas é uma coisa que você pode treinar. Tem várias técnicas e você pode ir treinando. Alguém vai achar que a primeira live que eu abri era exatamente como eu tô hoje? Não. Após muita prática, muito treino, a pessoa vai se soltando, ela vai melhorando, vai aprendendo algumas coisas. Então, tem várias coisas que a gente pode aprender e, às vezes, a gente deixa, não, eu não sou boa em falar em público, não sou boa em fazer isso. E aí, a crença que vai te limitando, é nesse sentido. Então, as nossas ações geram resultados e reiniciam esse ciclo. Estes resultados são para nós fatos que geram emoções e significados em nosso repertório. Atitude, que gera um resultado, que vai gerar um repertório, uma crença, e assim, se você não prestar atenção, você vai agindo da mesma forma sempre. Então, nós temos aí os nossos bilhões de neurônios, e se nós não prestarmos atenção nisso, a gente acaba fazendo do mesmo jeito, porque o que já aconteceu, tá lá, já gerou as conexões e os nossos neurônios já conhecem. É a mesma coisa assim, gente. Exemplos simples. Às vezes, por exemplo, você entra no banheiro, acende a luz, sai, apaga a luz. Se você entrar no banheiro, tem alguém lá, ou seja, a luz acesa, você vai sair, você vai apagar a luz, mesmo com a pessoa lá, porque já é teu automático, você tem essa coisa, entrei e saí. Aqui em casa, às vezes, geralmente eu sou a última a almoçar ou jantar. Aí eu tenho o hábito de tirar a mesa. E aí, quando eu como primeiro, eu já vou tirar a mesa. Minha mãe fica braba, deixa aí as coisas. Mas é automático, eu levanto e já saio tirando, por conta, né, da maioria das vezes eu ser a última, né? Então tem muitas coisas que com certeza vocês, puxando aí pela memória, vão lembrar que vocês fazem sem perceber. E outras coisas, ninguém fica, eu vou agora escovar o dente, né? Eu vou agora respirar. Tem até a tal da respiração consciente, né? Quando a gente está muito ansioso, fazer aquela respiração diafragmática que vai encher aqui a barriga, expandir aqui as costelas, enfim. Você tem uma respiração consciente que à medida que você para e vai pensar, eu vou inspirar.
eu vou expirar, porque no normal ninguém faz isso, né? A pessoa respira, senão, se a gente for parar para pensar em respirar, né, gente, fica complicado. Então é por isso que quando a gente vai fazer coisas novas, nós gastamos mais energia. É por isso que também quando a gente toma muitas decisões e gasta muita energia, a gente fica com a mente exausta. Foi o que aconteceu comigo. Eu já estava com algumas questões, o ombro que estava dolorido, dormindo mal, enfim. E aí fiz o curso de programação neurolinguística em 5 dias, a carga horária de 10 horas, mas junto com as outras coisas que eu faço. Então fiquei com a mente muito, muito cansada por conta disso, porque era muita informação junto com tudo que eu faço e com poucas horas de sono, já que eu não estava conseguindo dormir bem. É por isso também que alguns famosos aí, como o Mark Zuckerberg, o dono aqui da plataforma, usa a mesma roupa, né? Usa calça jeans e, geralmente, né, no dia a dia, e uma blusa básica para não tomar essa decisão de ficar escolhendo roupa. Tem algumas coisas assim. E aí é que vocês veem. E aí, como é que a gente pode mudar esses padrões, né? Aí tem uma sigla chamada REIN, R-E-I-N, que diz o seguinte: o que a gente pode fazer? Primeiro é reconhecer. Só vamos mudar se percebermos que a mudança é relevante. Se não faz sentido para mim, por que eu vou mudar? Tá bom para mim do jeito que tá, vou ter trabalho de mudar para quê? Para quem, né? Tá bom. Por isso que eu falei que geralmente a gente muda, a gente toma uma atitude quando aquilo tá incomodando a gente. Ah, eu não tô gostando de como as coisas estão. Aí você vai parar e vai ter o trabalho de mudar a situação, seu comportamento, seu pensamento, o que for, vai correr atrás. Senão a gente se acomoda, né? Ontem até eu estava conversando com uma amiga sobre isso, ela falou que baixaram, aí no caso não é carteira assinada, senão não seria possível, né? Contrato. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas, enfim, o salário dela, baixaram o salário dela. E aí ela falou, estou chateada, mas eu também percebi que eu estava acomodada. É uma maneira de eu agora correr atrás e voltar a estudar, fazer concurso público. Então a gente vai percebendo isso, que em alguns momentos da vida a gente dá uma acomodada, é normal, né, gente? A gente já tá aí nesse período de pandemia, com várias coisas acontecendo, não tá difícil. A gente dá uma acomodada e aí, de repente, a coisa fica de um jeito que a gente fala, não, peraí, eu tenho que mudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Então a gente vai reconhecer que essa mudança é necessária, ela é relevante para a nossa vida e que ela faz sentido. É o que eu quero, é o que vai me melhorar daqui a 5 anos, 10 anos, né? Não faz mais sentido eu permanecer desse jeito que eu tô. E aí nós vamos buscar, né? Isso vai ter que ser de acordo com as nossas intenções conscientes e inconscientes, lembrando que o inconsciente é o que nos domina aí, né? O que a gente faz. E a gente tomando consciência disso que a gente quer de verdade, a gente vai observar para onde apontam nossas intenções de curto, médio e longo prazo, né? Quais os benefícios? Primeiro caminho é a gente gerar motivação e disciplina. Sem disciplina a gente não consegue nem sem motivação. Por que a gente vai fazer alguma coisa só por fazer, né? A gente precisa de um motivo. Eu estou fazendo isso, esse sacrifício aqui, eu estou botando os neurônios para trabalharem, porque eu quero conquistar isso, porque eu quero ter uma vida assim, assim, assim. Então, você precisa da motivação. Ter consciência dessas mudanças, ter total clareza. E aí, algumas pessoas até indicam, né? Você anotar, fazer listas, colocar fotos num quadro, num quarto, para que você, nem todo dia a gente vai estar motivado, a gente possa olhar para aquilo ali e ter essa motivação. Compreender se essa mudança vai ser realmente relevante na sua vida e os ganhos que você vai ter com essa mudança. Isso tem que ter uma clareza aí para que você possa permanecer. Então, a gente tem que dar atenção para esse assunto novo, para essa mudança, que com essa atenção o nosso cérebro entende que isso é realmente importante, já que a gente está dando, porque a gente tem essa mania, né? Eu sou uma, que é um desafio, de estar no computador, a gente vai para o celular e alguém chama, a gente fala. Então, em alguns momentos, a gente precisa, para manter o nosso foco, né, dar atenção àquilo e assim o nosso cérebro percebe que aquilo de fato é importante. Essa motivação que nós já falamos e também uma recompensa, né? A gente precisa pensar no ganho, em algo bom e até nos presentear, né? Eu vou estudar isso aqui, vou fazer isso aqui e depois eu vou me dar de presente tal coisa, eu vou me permitir, de repente, sei lá, ver uma série e cada pessoa, né, com o que gosta, dá essa recompensa para si, que assim o cérebro vai ser motivado a se concentrar mais vezes. E aí, a partir do momento que a gente já reconhece o que a gente precisa mudar, a gente tem que entender, temos que entender o que precisa ser feito diferente ou para melhor, ou melhorar, né, ali.
Temos que começar a investigar esse conjunto de intenções para a mudança, o que nos faz permanecer no mesmo lugar. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo da maneira que eu ajo? Porque eu sempre falo assim. A gente tem que tentar investigar. É assim que a gente muda. Então, aí voltando para a questão da religião, por exemplo, seja lá qual for a sua religião, quando a gente está num lugar que a gente está ali o tempo todo ouvindo a pessoa, né, seja lá quem for, o palestrante, o pastor, o padre, enfim, o líder ali espiritual, está falando sobre melhoria, sobre fazer o bem, sobre perdoar, sempre alguma coisa positiva. E se você não consegue se encaixar naquilo, a gente tem que parar e se questionar, investigar. Por que eu não consigo, né? Por que eu sou assim? Tem que tentar, é o sentido filosófico da coisa, né? As intenções nem sempre são conscientes, por isso a gente tem que ir lá investigando. Então, o que eu vou fazer de diferente para melhorar ou para mudar isso? E o que me impede, né? Se alguma coisa eu estou sentindo que eu não sou capaz, alguma coisa está me impedindo ali, será que eu consigo encontrar? Se eu não conseguir encontrar, né, essa causa, o que está me impedindo, o ideal é que busque terapia, busque ajuda profissional. Porque nem sempre a gente consegue sozinho, né? A gente vai falar também mais sobre isso até o final da live. E aí a gente vai investigar, né? Agora é a hora de irmos mais a fundo no que queremos mudar. E investigar de fato quais os ganhos e perdas no processo. Às vezes a pessoa não funciona pelos ganhos. Eu vou ganhar isso mudando. Às vezes ela funciona pelo que ela vai perder. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você tem que falar, se eu não mudar, eu vou perder isso. Né? Por exemplo, numa relação, se uma pessoa reclama para outra, olha, você está fazendo isso aí, se não mudar, eu vou terminar com você, sei lá. Aí a outra pessoa tem aí já uma clareza, né? Eu preciso mudar. Mas nem sempre é assim. Ou então, por exemplo, no emprego, você não está agindo da maneira que deveria. E aí teu chefe vai lá e te dá aquela chamada, né? Ó, você precisa mudar seu comportamento. Senão, ó, olho da rua, emprego tá difícil. Aí já fica claro, mas nem sempre é tão claro assim. Então, às vezes, a gente precisa parar, entender, investigar e aí pensar nos benefícios. Se os benefícios não estão fazendo muita diferença, eu continuar, não, vou ficar aqui na minha, fazendo a mesma coisa de sempre. Pensa também no que você pode estar perdendo. Às vezes, por exemplo, não funciona para você pensar que eu vou crescer no trabalho, eu vou aumentar, né? Vou ganhar um cargo além, vou ganhar um salário maior. Às vezes você pensa assim, eu vou perder a oportunidade de fazer isso com esse dinheiro. Funciona de uma outra maneira, cada pessoa funciona de um jeito, né? Então, se não houver um equilíbrio entre os ganhos e as perdas, a mudança não acontece. Para mudarmos um comportamento, nossas intenções conscientes e inconscientes devem estar em equilíbrio. Caso contrário, não nos engajamos na mudança e vamos realizá-la de uma maneira não sustentável. Às vezes a gente começa a mudar alguma coisa e depois a gente deixa para lá, né? Perde a motivação. Ou então, por exemplo, atividade física ou dieta, alguma coisa assim, você começa a fazer, chega uma hora que você não consegue, você para de fazer e fala, eu não consigo mesmo, deixa para lá. Não é assim, né? Por que você não volta a fazer? Você faz alguma coisa que não gosta, mas é obrigado a fazer? Às vezes você se sente feliz, mas se tivesse a oportunidade de largar essa tarefa, você largaria? A gente tem que pensar, porque nem tudo que a gente faz é prazeroso, a gente gosta, mas muitas vezes é necessário. No caso, por exemplo, da dieta, né? Algumas pessoas têm restrição alimentar, não pode comer algumas coisas por conta da saúde. Então aí você vai pensar, eu não vou fazer essa dieta, e aí? De que maneira? Aquilo não te faz feliz, mas está te ajudando de alguma maneira, né? Então, tudo isso vai gerar alguns conflitos internos, né? A gente vai viver com esses conflitos. Assim como a busca pelo autoconhecimento ela é para a vida toda, a gente vai viver com esses conflitos internos. A gente tem que negociar com a gente mesmo, né? Que vai ser aí a última do REIN, R-E-I-N. Então, voltando. Reconhecer, entender, investigar e negociar. Nós vamos ter que negociar conosco mesmo quais são os ganhos e as possíveis perdas, quais são as minhas necessidades para que a gente possa fazer essa mudança aí. E continuando falando aí um pouco sobre o mundo dos negócios, uma das mudanças do mundo, né, atual são a importância das soft skills. O que são as soft skills? São habilidades comportamentais. Ainda predomina no mundo, mas está havendo uma transformação sobre a questão da capacidade técnica, e aí no caso aqui eu vou falar sobre incluir também as habilidades, né? Não necessariamente excluir a capacidade técnica, mas eu digo assim,
porque a gente via que era muito uma questão de todo mundo tem que fazer faculdade, todo mundo tem que ter um diploma, tem que ter a pós, tem que ter um mestrado, doutorado. Isso é um outro papo que eu também vi no curso, que outra hora eu vou trazer para vocês, talvez até nos stories. Mas com as soft skills, que tem até um post aqui meu no perfil falando sobre isso, são habilidades, ou seja, as empresas estão dando valor para as habilidades além das capacitações técnicas. As hard skills, então, vão ser as competências profissionais objetivas, que incluem a técnica, a metodologia e as ferramentas utilizadas pelo profissional. Então, quem eu sou? Eu sou Priscila, formada em tal ano, formada em tal faculdade, né? Fiz isso de curso. Mas será que eu sou uma boa profissional ali no dia a dia? Será que eu consigo trabalhar bem em equipe? Tem isso, né? Então, as empresas estão começando a observar quais são as suas habilidades, porque elas influenciam diretamente no foco, na produtividade e no relacionamento em equipe. Não basta só você ser o melhor profissional tecnicamente, você precisa saber lidar com pessoas, você precisa ser uma pessoa legal, entendeu? Então, essas habilidades são desenvolvidas pelo indivíduo. Não basta fazer um curso ou diploma. Na questão, por exemplo, da inteligência emocional, tem um curso, assim como tem curso de gestão, tem curso de liderança, mas não basta só você fazer o curso e falar, tá aqui o meu certificado. Você precisa ter essa habilidade desenvolvida em você. Para isso, você precisa buscar, né? Não tem como medir, vai ser no dia a dia. Então, aquela velha história de que as pessoas elas são empregadas ali pelas suas capacidades técnicas, mas elas são demitidas pelo seu comportamento. Quando a pessoa vai demitir, ela não fala assim, vou demitir porque ela não tem um tal diploma. Não, você foi contratado com aquilo, né? Com a experiência profissional de anos. Mas fala, vou demitir por quê? Porque não está produzindo, porque está faltando, porque não sabe se comunicar, porque não sabe liderar, enfim, pelas habilidades. Então, como que a gente desenvolve essas habilidades? Através também do quê? Do autoconhecimento. Por isso que eu estou trazendo para cá, que é uma questão profissional, para a gente conectar, para quem chegou depois, né? Eu falei no início da live que eu estava falando sobre autoconhecimento, mas relacionando a nossa vida material com a espiritual, né? Aqueles que acreditam, que sentem em si, né? Que estão além da matéria, que são espíritos e que precisam desenvolver a moral, as habilidades, né? Conviver bem. Isso também está relacionado com o nosso mundo material. Por isso que eu estou trazendo esses termos aí. Às vezes quem está acostumado a me ver falando sobre espiritualidade vai falar, precisa estar falando de soft skills, mundo bunny, não sei o que, para a gente ver como está tudo conectado. Então, para quem nunca ouviu falar no termo soft skills, eu vou falar para vocês quais são. Produtividade. Não basta você saber se você não produz. Você, de repente, fica lá no WhatsApp, nas redes sociais e não produz. Motivação. Imagina, gente, a pessoa tem 1000 diplomas, mas está lá no trabalho e reclama. Quem quer alguém assim, né? Liderança. Às vezes a pessoa sabe muito, até consegue um cargo de liderança, mas na hora mesmo não passa o trabalho, não sabe chamar atenção quando é necessário, não tem essa habilidade para liderar, para motivar os outros também, que é super importante. Organização, resiliência, ética, trabalho em equipe, tomada de decisão. Imagina a pessoa, eu não sei, o que eu faço? Se eu escolho A, se eu escolho B, se eu mando a pessoa embora, se eu não mando a pessoa embora, se a gente faz esse serviço ou não. Adaptabilidade, que é o nosso tema também aqui junto com o autoconhecimento. Gestão do tempo. Autoconfiança, criatividade, senso crítico, negociação, simpatia e uma das soft skills muito importante é a comunicação. Por isso que eu entrei nesse assunto há uns meses e vou continuar desenvolvendo com relação a isso, para dar umas dicas para vocês para desenvolverem a comunicação. Então a gente vê o quanto as empresas estão dando importância não só para a questão técnica, mas para quem nós somos. O mundo está se transformando de maneira que não adianta mais você não tentar ser uma pessoa melhor, ser uma boa pessoa, se relacionar bem com as pessoas, né? Ser simpática, dar bom dia, se comunicar. Ninguém precisa ser amigo de todo mundo, né? Só sorriso. Mas você precisa ver aí onde é que você está falhando de repente para desenvolver. E aí, nós temos essa questão, né, de que o mundo está mudando e a gente precisa se adaptar, precisa ser flexível, precisa se transformar.
E o mundo está dando mais espaço, está valorizando mais as pessoas que buscam, né, essa resiliência, esse trabalho de comunicação, de relação interpessoal boa, de inteligência emocional, como eu falei anteriormente, gerenciando as emoções. Ninguém quer trabalhar, quer conviver com uma pessoa que explode o tempo todo, que está sempre irritada, estressada, que não sabe se comunicar. E quando eu falo se comunicar, é de repente comunicar o que está querendo, o que está sentindo, qual a sua necessidade. Então a gente precisa se investigar. Por que eu estou irritada? Por que eu reagi assim? Por que eu estou sem paciência? Para você poder ver ali a causa, trabalhar aquilo e buscar maneiras de mudar, né? Porque senão ninguém aguenta ninguém, né? Se todo mundo for entrar nessa de que o mundo tá louco e tá todo mundo estressado e ansioso, a gente faz o quê, né? E aí, nem sempre, como eu falei para vocês, a gente consegue lidar com tudo isso sozinho, né? A gente tá vendo aí um aumento da ansiedade. O Brasil já era eu acho que era o país mais ansioso, não vi essa informação hoje, mas há uns anos já tinha saído uma pesquisa de que o Brasil era o país, se eu não me engano, mais ansioso, né? E imagina com a pandemia ainda, toda essa situação, né? A gente ouve falar em burnout, que é trabalhar muito, o cansaço mental, a gente ouve falar em síndrome da impostora, às vezes a pessoa que ainda não se acha capaz, está sempre achando que é incapaz de realizar tal tarefa. Isso vai muito, também tem nos homens, mas vai muito na mulher, por isso feminino. Síndrome da impostora, achar que nunca que não é realmente boa para aquele trabalho, também ligado ao trabalho. Síndrome do pânico, depressão, tem inúmeras coisas voltadas aí que a gente deve prestar atenção na nossa saúde mental. Então, por isso eu trouxe aqui para vocês 2 dicas de psicanalistas, caso vocês precisem ou queiram indicar para alguém, que atendem online. São 2 amigas minhas, então eu indico também, né? São pessoas de confiança e que resumiram um pouquinho sobre isso, né? Sobre a psicanálise, para que vocês possam compreender. A Elaine Lino, analista junguiana, diz o seguinte: na análise junguiana, vamos considerar as manifestações do inconsciente e dar voz aos sintomas, ou seja, às doenças, aos sofrimentos psíquicos, aos sonhos. Como um processo de análise, cada processo será único, já que cada ser humano tem as suas particularidades. Vamos olhar para a nossa luz e sombra, já que compreendemos o ser humano como um ser integral, e não vamos tentar eliminar o que chamamos de defeito, mas buscar um sentido. Mitologia, contos e arte-terapia pode ser utilizado no processo, diz aqui a Elaine, e ela termina aqui mandando pra gente uma frase de Jung. Ela diz que no livro A Prática da Psicoterapia está dito o seguinte, né? O objetivo mais nobre da psicoterapia não é colocar o paciente num estado impossível de felicidade, mas sim possibilitar que adquira firmeza e paciência filosóficas para suportar o sofrimento. A totalidade, a plenitude da vida exige um equilíbrio entre o sofrimento e a alegria. Aí são palavras de Jung. E a Gleice Garcia, depois eu vou também colocar o arroba delas nos comentários quando eu salvar a live, se vocês quiserem seguir, principalmente a Gleice dá umas dicas através de posts. Ela fala o seguinte: terapia psicanalítica como ferramenta para o autoconhecimento, ela mandou um textinho, né? E esse é o tema. Como psicanalista, o meu objetivo é ajudar as pessoas a terem as rédeas das suas vidas. Às vezes a gente fica culpando muito, né? Deus, o destino. E aí a Gleice chama atenção para isso, né? Para a gente ter as rédeas da nossa vida. A partir de um processo de autoconhecimento, onde elas irão aprender a se colocar em primeiro lugar. Porque foi como eu falei antes, a gente precisa se cuidar, precisa se amar para depois cuidar do outro. Se a gente só ficar ajudando também o próximo, que às vezes a gente cai nessa culpa, né? Esse equilíbrio é muito difícil de encontrar, para que a gente fica com medo de ser egoísta pensando na gente, mas muitas vezes a gente deixa a gente de lado para se dedicar muito ao outro, à família, enfim. E aí a Gleice fala sobre isso. Se colocar em primeiro lugar não como um ato de egoísmo, mas como uma forma de estarem bem para ficarem em condições de melhorar as suas relações interpessoais. Porque se você está bem, você vai ter boas relações. Agora, se você está mal, está em desequilíbrio, né? Não tem confiança em si, sua autoestima está baixa. Imagina, a pessoa às vezes tem uma relação e
estraga a relação toda, né? Porque não confia em si, porque não tá seguro, porque não tá bem. E aí esse desequilíbrio acaba interferindo. Isso em todas as relações. A ideia é fazer a pessoa perceber que é capaz de lidar com seus conflitos existenciais e assumir o controle das suas próprias decisões. Porque tendemos a seguir normas e padrões de condicionamento sem mesmo se perceber, mas isso pode e deve mudar. A Gleice falando sobre o que a gente estava falando de padrões de comportamento, né? Por condicionamento. Então você pode investigar isso através da terapia e mudar o que for necessário. Eu digo o que for necessário, porque talvez algumas coisas você não necessariamente precise mudar, mas o fato de você tomar conhecimento também. As pessoas são diferentes, né? E fazendo, por exemplo, esses cursos que eu tenho feito, às vezes eu entendo, paro e falo assim, sabe, porque a gente se compara, né? A gente tem essa mania de por que eu sou assim, por que eu ajo dessa forma e o outro não. E às vezes parece que a gente está um pouco errado. Nem sempre a gente está errado, a gente só é diferente. Por isso que eu falei, a gente pode se entender, se aceitar e o que for necessário mudar. O primeiro passo deve ser sempre o processo de interiorização para ouvirmos nossos sentimentos, reconhecermos nossos incômodos, aceitarmos nossos desejos e desenvolvermos a nossa autoridade sobre nós mesmos, diz a Gleice. E aí, a Gleice nos ajuda enviando aqui algumas etapas que ela pensa serem fundamentais para que a gente possa, né, recalcular a rota, como ela diz, né? Poder buscar o autoconhecimento e recalcular a rota. Saber ouvir os próprios sentimentos, entender e aceitar as suas limitações, não ter medo de dizer não. Tem pessoas que têm muita dificuldade, né, de falar não, acham que estão sendo egoístas, tem que fazer tudo que as pessoas pedem. Ousar sair da sua zona de conforto, que é o que a gente está falando aqui também durante a live, né? Que a zona de conforto é justamente isso. Eu sempre fiz assim, eu sempre agi isso, e você fica ali e não busca por mudanças ou não muda quando a vida te sacode e você quer permanecer apegado ali ao que você sempre fez. Saber colocar limites, as pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos, deixa ela claro aqui. Entender, então assim, se algo está te incomodando, você tem que chegar e falar, né? Claramente, olha, isso está me incomodando. E o que está me incomodando no momento aqui é a vista. Entender que mudanças não precisam ser assustadoras. Combater a dependência afetiva, né? Às vezes você joga demais para o outro, aquela tua vida toda para o outro, e aí qualquer estremecida fica arrasado. Reconhecer e se defender de relações abusivas, o que é muito importante. Desenvolver o autoamor, autocuidado e autoconfiança. Aí, ó, para além do autoconhecimento, a gente precisa desenvolver autoamor, autocuidado e autoconfiança. Então, essas são as dicas da Gleice Garcia, psicanalista, para nós podermos, né, buscar esse autoconhecimento e termos uma vida melhor, uma vida plena e, sendo necessário, busquem a terapia para desenvolver tudo isso, né, para que possam se melhorar. Antes de finalizar, eu vou falar para vocês aqui também sobre um outro tipo, já que aqui o nosso Conexões, conectando, né, o plano material e espiritual, para além, né, das religiões, como eu falei, que a gente recebe lá, a gente tem os nossos livros que a gente vai ler falando sobre se transformar moralmente, tem os líderes que nos dão aquela chamada, os amigos que falam, né, sobre o que a gente precisa mudar. Então, além disso, também de uma maneira geral, existem vários meios, mas eu trouxe aqui para vocês a astroterapia, uma dica aqui para quem gosta, de repente não se identifica com terapias convencionais, mas a astroterapia, estou trazendo aqui um resumo para vocês, já falei em outras oportunidades e outras ocasiões sobre isso, porque eu acompanho algumas astrólogas que são também psicanalistas ou psicólogas. No caso da Devaki, ela une psicologia, astrologia e espiritualidade. Vira e mexe, eu compartilho algum post da Devaki lá nos stories, né? Então eu quero falar para vocês de uma maneira resumida como é que a astroterapia, né, baseada nos astros, ela pode ajudar. Como toda terapia, você vai ter que buscar em você mesmo, não pensem que é culpar os astros. Falei isso aqui, fiz isso de errado porque estava tal planeta, não tal signo, nada disso. Tomei essa atitude, tudo na minha vida tá ruim porque o céu do momento, nada disso, tudo sincronicidade, são só simbologias, um saber aí muito antigo,
ela relaciona com as funções psíquicas da gente, com os nossos comportamentos, mas a gente precisa ter essa clareza, né? Não dá para culpar ninguém além de nós mesmos. O que pode haver é uma sincronicidade. A gente que acredita em fluido, em energia, né? Que tudo tem energia, os planetas também têm energia, as constelações, enfim, os signos, tudo tem energia e nós estamos conectados através desse fluido, para quem acredita, né? E dessa forma, nós podemos ter sim uma energia do momento, mas ela só vai ativar em nós aquilo que nós estivermos, né, ali possibilitando. Assim como também na questão da influência dos espíritos na nossa vida, né? O espírito ele não pode influenciar algo em mim que não existe. Então, da mesma maneira, seja positiva ou negativa, os astros também só nos influenciam se nós estivermos ali vibrando da mesma maneira. Então, de uma maneira resumida, né, para a astrologia, nós nascemos naquele momento onde o céu do momento está nas condições ali relacionadas com o nosso planejamento reencarnatório, nossa programação. Que isso inclui o quê? As nossas facilidades e as nossas dificuldades, aqueles obstáculos, aquelas coisas que a gente precisa aprender, nós que acreditamos em reencarnação. E aí a Devaki faz essa relação dos planetas com as funções psíquicas, ou seja, como eu me comunico, como é a minha mente. E o importante aí também, uma coisa que é muito interessante, não só na astrologia, como também nesses cursos que eu falei de programação neurolinguística, de inteligência emocional, se fala sobre a nossa percepção de vida, que ela vai variar de acordo com a nossa mente, né? A nossa percepção do mundo. E a nossa mente também mente. Então, se você passou por uma situação desagradável, você colocou ali, né? Por exemplo, as pessoas, fulano só consegue uma coisa no grito. Então, eu só vou conseguir no grito, e aí você vai passar a vida inteira gritando porque você acha que só funciona assim, e não é. Eu costumo dizer que algumas coisas sim, a gente tem que dar uma sacudida, uma surtada, mas não é viver por aí gritando, né, minha gente? Vamos lá, né? Então, quando é algo assim negativo, prejudicial, a gente tem que analisar, né? Buscar lá o porquê que a gente pensa dessa maneira. Ah, homem não presta, nem todo homem presta. Não, a gente sabe que alguns homens prestam, né? Ah, toda mulher faz isso, toda mulher aquilo, né? A gente não pode ficar generalizando as coisas e nem acreditando que as coisas só funcionam de uma maneira, principalmente quando é negativa. Quando é voltada para o amor, aí sim, né? Que aí o amor cura, o amor transforma. Mas a gente precisa prestar atenção, analisar esses pensamentos que a gente tem, porque eles acabam fazendo toda uma diferença de maneira inconsciente nas nossas vidas. E aí, dessa maneira, né, a astrologia diz que a gente nasceu naquele momento ideal, né, para nossa encarnação, e os astros ali o céu estava alinhado de maneira a ter essas energias, mas nós vamos receber elas de acordo com essa programação, que aí eu vou ter tendência ou não para algo. E a gente não pode, na psicologia, se faz uma reflexão sobre a infância, né? A primeira infância, sobre o que foi desenvolvido, bloqueios e traumas. Eu não vou falar muito porque eu não entendo. Até busquei algumas psicólogas, mas além delas não poderem no momento passar informações para mim, também ficaria muito conteúdo nessa live. Então, numa outra oportunidade, eu trago aqui as informações. Mas eu sei que tem essa relação, né? Do que aconteceu na primeira infância com coisas que nós fazemos quando adultos. Mas ainda assim nós não podemos culpar pai e mãe, né? Primeiro que todos nós, ninguém é perfeito, todos nós estamos aqui em aprendizado, inclusive nossos pais. E outro que, raro, né? Salvo aí algumas exceções, a maioria faz o melhor que pode, né? De acordo com as suas condições. Alguns, por exemplo, não têm condições financeiras. E aí eu vou, porque eu não tive uma boa condição financeira na infância, hoje em dia eu tenho esse pensamento, esse bloqueio, essa coisa, né, que atrapalha a minha vida? Não posso culpar ali os meus pais, eu preciso trabalhar isso em mim. Então a psicologia fala isso, e a Devaki, sendo psicóloga também, ela alinha isso com a astrologia e vai falar sobre essas energias dos planetas. Então, de maneira que quem tiver interesse, né, eu estou falando aqui para poder seguir ela, que ela tem uma série sobre isso, relacionando a infância com, né, a maneira psicológica com a astrologia. E aí, como que você percebe isso na sua vida? Se hoje em dia você tem dificuldade para algo, aí ela fala sobre luz e sombra, né? A versão luminosa e sombria. Você acolhe isso, né? Eu tenho isso aqui, eu vou transformar. De que maneira que eu posso transformar? E aí tem toda essa reflexão
que vocês podem fazer acompanhando ela, tanto aqui no Instagram quanto no canal no YouTube. Tô falando isso por quê? Porque cada um de nós tem um interesse diferente, né? Tem uma necessidade diferente. Às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Às vezes se você for falar para a pessoa, faz uma terapia convencional, ela não tem interesse, mas no meu caso, fala da astroterapia, entender ali através dos astros, já achei super interessante. Então, cada pessoa vai ter essa facilidade ou não de entendimento acerca de cada saber, vai precisar de ajuda profissional ou não, embora não faça, aqueles que tenham oportunidade podem fazer, que sempre vai ajudar, né? Mas, assim, cada pessoa vai funcionar de uma forma. E aí, dessa maneira, com esses desafios que a gente vai encontrando, seja lá qual for a terapia ou sem terapia, que a gente identifique certos desafios na nossa vida, são oportunidades de crescimento, né? De aprendizado. Como não é bom a gente olhar para a nossa vida hoje e perceber que a gente conseguiu mudar algo, né? Eu não conseguia fazer isso até, sei lá, 5 anos atrás. E agora eu consigo fazer, eu desenvolvi essa habilidade, eu me venci, né? Eu até falei outro dia nos stories, eu tô aqui lutando contra o perfeccionismo, eu sou a minha maior inimiga, né? Porque tem pessoas que têm essa dificuldade com o outro, né? A pessoa me critica, a pessoa não me motiva, a pessoa... E eu costumo falar que eu sou a minha maior inimiga nesse sentido, de estar ali olhando e, isso aqui não tá muito bom, não. Podia ter feito melhor. Sou eu que tô ali me criticando. Então, a gente precisa perceber essas coisas que acabam nos afetando para que a gente possa ter esse cuidado. Eu vou deixar de fazer a live porque eu não consegui divulgar antes. Não, eu vou fazer depois. Quem não assistiu ao vivo tiver interesse, a live vai ficar gravada e vai poder assistir, né? Então, eu vou fazer da mesma maneira, não é só porque eu não tive tempo, não tive condições de fazer a divulgação que eu gostaria, de fazer os posts que eu gostaria. Então isso é algo, por exemplo, que eu percebo em mim, que muitas vezes eu já travei de fazer algumas coisas porque não estava ali do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que deveria ser. Mas às vezes a gente precisa, a vida é movimento, a gente precisa se movimentar. E a partir do momento que a gente vence essas questões e que a gente consegue, né, se vencer, a gente acaba se tornando um grande mestre nesse sentido, né, de poder falar com propriedade sobre aquele assunto, sobre os desafios que nós enfrentamos. E aí, para a gente finalizar agora a nossa live, vai dar 1 hora, eu trago para vocês aqui uma frase, mas também uma breve explicação a respeito da frase, que é uma frase bastante conhecida. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. A frase é atribuída a Sócrates, né? Filósofo grego que viveu antes de Cristo. E aí eu trouxe aqui a explicação, baseada num artigo do site Brasil Escola, que diz que essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela é a inscrição que se via na entrada do oráculo de Delfos. Neste local dedicado a Apolo, que na mitologia grega era o deus da luz e do sol, da verdade e da profecia, buscava-se o conhecimento... A minha voz já tá falhando, gente. Hoje eu não aqueci a voz. Buscava-se o conhecimento do presente e do futuro por intermédio de sacerdotisas. Então, na filosofia socrática, o conhece-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo e da verdade. Por isso que a frase completa é: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Para o pensador grego, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, mais autêntica e feliz. Porque se você se conhece, você vai ser mais autêntico, vai estar mais à vontade com você mesmo, vai estar mais feliz, mais satisfeito. É isso, gente. Muito obrigada pela presença, todos que estão aqui acompanhando. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, né? Para aqueles que chegaram depois, que possam assistir, vai ficar gravada aqui. Eu já vou deixar gravada e amanhã eu vou colocar lá no canal no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir a partir, né, desde o início, amanhã, ou compartilhar com alguém que possa gostar desse conteúdo, amanhã vai estar no canal no YouTube. Hoje eu não vou colocar não, porque já tá tarde. E aí eu vou me despedindo aqui de vocês, tá bom? Obrigada pela audiência, até o próximo Conexões. Já que tá todo mundo caladinho aí, eu vou fechar. E também porque a minha voz
como eu falei, falhou, porque hoje eu não aqueci ela. Na verdade, não tenho aquecido muito bem, não. Né? Eu tenho todo um tratamento aí por causa da fono para poder aquecer. E hoje deixei a desejar. Mas deu conta da live toda, né? Então, uma boa noite e um bom fim de semana para todos vocês.